Vamos lá começar? Muito bem, boa noite a todos. Eu me chamo Jean Ribeiro, sou um dos sócios da Sigla Investimentos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui nessa live e agradecer também a presença do Caio Megali, que é o economista-chefe da XP. É uma agenda tão concorrida, né, Caio? Mais de 600 escritórios querendo a tua participação para saber um pouco aí do teu pensamento sobre tudo isso que está acontecendo, no momento aí onde as pessoas buscam ter mais profundidade, né, entender o que está acontecendo não só com o nosso país, mas com a economia global de uma forma geral. Então, até antes de eu passar a palavra para você, Caio, para você fazer sua apresentação, enfim, só queria orientar os participantes que todas as perguntas, elas devem ser direcionadas para o chat, e na sequência a gente vai fazendo as perguntas para o Caio, tá bom? Caio, fica à vontade, mais uma vez aí, muito obrigado pela tua participação, tá? Olha, Jean, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Maravilha, ótimo. Obrigado, viu, Jean? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, em nome da XP e do time de economia. Eu estou há 2 meses na empresa, né, mas parece que fazem 2 anos. Super intenso, não só a empresa é muito intensa, muito ágil, né, muito próxima dos clientes, eu acho que isso é muito bacana, o que inclusive torna o nosso trabalho ainda mais importante, né, de produzir conteúdos e produzir cenários, mas num ambiente econômico muito desafiador, né? Cada dia a gente tem um dia a gente acorda otimista, um dia a gente acorda pessimista, um dia é a vacina, outro dia é a segunda onda, depois é o fiscal, depois é a vacina, né? E aí cada dia é o Biden, né? Então, entramos num momento interessante aqui, né? Só me apresentando rapidamente, eu estou, como eu falei, na XP há 2 meses. Antes da XP eu estava no governo, eu fiquei 4 anos no setor público, 2 anos como secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo e 2 anos, 1 ano e 7 meses, 8 meses no governo federal, né, na equipe do Ministério da Economia. E antes disso, minha carreira foi no setor privado, também sempre em área econômica no mercado financeiro, né? A minha último trabalho antes de ir para o governo foi no Itaú. Eu fui 7 anos economista membro lá da equipe econômica do Itaú, responsável exatamente por esse relacionamento com clientes. Então, de certa forma, estou aqui retomando a minha carreira no pós-governo, né? E, assim, muito contente com a empresa, muito contente com a perspectiva, embora um pouco apreensivo com o cenário Brasil. Vou discutir aqui um pouquinho os pontos positivos e os desafios que a gente tem pela frente. Acho que a minha sugestão é eu fazer aqui uma apresentação inicial, né? Tenho aqui alguns slides, e aí depois a gente faz um momento de perguntas e respostas. Vamos desse jeito? Fica à vontade, Ricardo. Legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dividir aqui minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Sim. Deixa eu ver aqui se é assim, né? Funcionou? Maravilha. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre a economia internacional, os últimos desdobramentos, e depois a gente entra no Brasil. Bom, a parte internacional, esse foi um ano de completa montanha-russa, né? Comecinho do ano, a economia mundial vinha até bem, né? Esse gráfico aqui ele mostra o índice do PMI, que é aquela pesquisa com empresários, industriais em várias partes do mundo, uma pesquisa mais de sentimento, né, de condições de negócio. Acima de 50 indica expansão. E aqui eu peguei o extrato da China, zona do euro, Estados Unidos. O que a gente via é que no início do ano aqui, com exceção feita da zona do euro, que estava um pouquinho mais fraca, as regiões do mundo estava bem, né? A China
acelerando, os Estados Unidos num bom ritmo de crescimento, tanto que a perspectiva eleitoral era, assim, era favas contadas que o Trump ia ser reeleito, né? Desemprego muito baixo, geração de empregos. E aqui no Brasil também, né? O país emergente de forma geral indo bem, o Brasil começando a acelerar. Quando veio a crise do Covid, e aí essa despencada aqui nas expectativas. O primeiro semestre foi, segundo trimestre, principalmente, do primeiro semestre foi caótico, né? Eu me lembro de estar no governo e a gente estava acompanhando a economia ali até fevereiro, com uma expectativa boa, mas alguma coisa estranha acontecendo na Ásia. Quando chegou no Brasil, lá pela segunda semana de março, foi de um ambiente de perspectiva de crescimento de 2%, 3%, arrecadação de impostos em alta, tal, para um completo colapso da atividade, né? E acontecendo em todos os países do mundo ao mesmo tempo, as empresas multinacionais desesperadas, porque normalmente quando o país vai mal, a matriz aporta, mas era um momento em que o mundo inteiro estava com problema, né? E os governos tentando se organizar para fazer pacotes de auxílio, pacotes de suporte mesmo, né, à economia. Naquele momento a coisa parecia muito bagunçada, cada país anunciava uma coisa, cada semana a gente tinha uma direção diferente, mas hoje olhando para trás, eu acho que a reação dos governos foi muito boa, foi muito tempestiva, foi muito direta, em basicamente 3 frentes, né? Primeiro, transferir dinheiro para as pessoas, principalmente informais e aqueles que ficaram desempregados. Segundo, políticas de suporte ao emprego, né, auxílio-desemprego, para as empresas não demitirem, né, como aconteceu aqui, aconteceu no resto do mundo. E terceiro, juros baixos, crédito farto, né, para manter, especialmente naquele momento importante da capital de giro, né, para as empresas conseguirem pagar suas contas minimamente ali no período de fechamento e depois na retomada. Com maior ou menor velocidade, maior e menor intensidade, todas as economias importantes do mundo foram nessa direção e a coisa funcionou, né? Foi muito rápido, a coisa funcionou bem. E o que a gente viu no segundo semestre foi uma retomada também muito forte. Você vê que primeiro veio a China, né? A China teve até uma queda menor e já começou a crescer, já a partir de março, abril, já estava no campo positivo, depois veio os Estados Unidos, veio a Europa, puxaram países emergentes, né? E fizeram este movimento, esse gráfico aqui, ele mostra um índice de preços de commodities, né? Grãos, minerais, ferro, né? Metais de forma geral, né? E o preço de commodities é muito relacionado com o ciclo de crescimento global, né? Quando veio a crise ele despencou, mas olha como ele volta rapidamente, volta forte. A China entra no mercado comprando tudo que ela podia comprar, né? E acaba puxando, acaba beneficiando os países que vendem para a China, entre elas o Brasil. Então, acho que esse movimento de retomada foi boa para nós também, por conta dessa postura muito forte, muito firme da China, né? Estamos colhendo um efeito colateral disso, que é a inflação, né? Pelo menos no curto prazo, a gente vê a inflação acelerando e pegando em vários países do mundo. Boa parte é por conta dessa alta do preço das commodities, mas que é positiva, quer dizer, ela corrige esse problema aqui do primeiro semestre. E o cenário base era o seguinte, olha, vamos ter uma vacina em algum momento, então, suporte dos governos no primeiro momento, vacina no segundo momento, o problema está resolvido para 2021. Né? E a coisa está indo nessa direção, ela está desenhada dessa forma, né? O problema é que a segunda onda na Europa chegou um pouco antes do esperado, né? A aceleração de casos, e eu tenho esse gráfico aqui, ele mostra os casos de Covid em regiões diferentes, né? O laranja são as Américas, o verdinho é a Europa, o roxo a Ásia, né? E depois a África, Middle East. Então. O que é interessante é o seguinte, a América abriu e começou a diminuir, né? Já estava numa situação começando a estabilizar, só que a Europa teve a primeira onda, né? Praticamente acabaram as contaminações e agora voltou muito rápido, né? Voltou forte a contaminação. Num primeiro momento a impressão era que era só contaminação, mas não tinha, as pessoas não estavam morrendo, mas agora hospitalizações aceleraram, mortes aceleraram, infelizmente, né? Contaminou os Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente está vendo os números piorando de novo.
e alguma coisa já acontecendo no Brasil também, né? Então, a gente tem uma grande apreensão com esse efeito de curtíssimo prazo da segunda onda, especialmente na Europa, né? A nossa impressão é que nós não vamos ter aqui um revival, digamos assim, do que aconteceu no primeiro semestre, por algumas razões, né? Primeiro, porque, enfim, os protocolos estão diferentes, as pessoas entendem melhor a doença, né? Então, os hospitais estão melhor preparados e equipados para essa segunda onda. Em segundo, nós temos claramente uma perspectiva de vacina, né? Naquele momento não se sabia nem a duração do processo, agora nós já temos anunciado uma vacina que tem 90% de efetividade da Pfizer, que começa hoje, eles deram o cronograma, começa a vacinação no final do ano na Europa, primeiro trimestre, o Brasil está no calendário primeiro trimestre, o preço vai ser mais caro para Europa e Estados Unidos, intermediário para o Brasil, mais barato para países mais pobres, o cronograma está colocado, então é uma sensação mais de curto prazo, né, do que parecia ser lá atrás. E o terceiro é que ele é muito concentrado na Europa, mas a Ásia, que é um motor relevante para o Brasil, para emergentes, a Ásia está bem controlada. Quer dizer, não há segunda onda na China, não há segunda onda no Japão e nem nos países da região. Então, uma coisinha aqui e ali, mas é bem diferente do anterior. Então, a nossa impressão é que essa segunda onda, sim, é algo para se preocupar, tem que acompanhar, vai derrubar o PIB da Europa no último trimestre, mas os Estados Unidos continuam andando bem, a Ásia continua indo muito bem. Então, como tem a perspectiva da vacina já claramente apontada para o final do ano, e nós estamos quase lá, as coisas, esse risco tende a ser mais acomodado, né? Então, primeiro fator global, a despeito da segunda onda, é a impressão de que a vacina vem e a Covid vai ficar, em algum momento no ano que vem, para trás. Segundo ponto importante da economia global é que ela está e vai permanecer muito líquida, com taxas de juros muito baixas. Esse gráfico aqui mostra as taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos, Europa, Japão, Reino Unido, desde 99, né? Então você vê que o Japão sempre teve juro muito baixo, mas nos outros países a taxa vem caindo. É uma tendência que é obviamente para além da Covid, né? Ela é uma tendência de praticamente uma década, mas ela vem se consolidando e agora com a Covid, os Estados Unidos também caiu para zero, tal, e a perspectiva é que ela fique por aí, né? O Banco Central americano tem sinalizado que pelo menos nos próximos 3 anos não deve mexer na taxa de juros. A Alemanha é a mesma coisa, a Europa, né, o Banco Central Europeu, principalmente com essa segunda onda, deve anunciar ainda mais medidas de estímulo agora em dezembro. Então, acho que isso aqui também está consolidado um quadro de crescimento médio, moderado, não é uma maravilha, mas é juro muito baixo, né, que mantém a liquidez global farta. E o terceiro fator positivo, né, o primeiro fator, de novo, né, a vacina e a Covid, que deve estar dominada no ano que vem, essa expectativa, juros baixos e líquido, e o terceiro fator positivo foram as eleições americanas, né? Muita incerteza, muito debate, muita dúvida, mas o fato é que assim, a eleição encerrada, né? O Trump perdeu todos os estados importantes, então mesmo que ele consiga uma reversão judicial, o que é muito difícil, em algum estado não funciona, né? Ele precisa reverter em vários estados, está resolvida a fatura. O Biden é o novo presidente e não é uma má notícia, né? O mercado, em algum momento, ficou nervoso quando o Biden subiu nas pesquisas, porque o Partido Democrata tem um perfil mais intervencionista, mais de aumentar impostos, etc. Mas o Trump também não era entre nós aqui, não era uma maravilha, né? Provocava muita volatilidade no mercado, guerra comercial com a China, aumento de tarifas comerciais com o Brasil e outros países da região. Então, ele não dava previsibilidade que os negócios precisam. Tem o risco democrata de muito mais intervencionismo? Até tem. Só que como o Congresso acabou sendo um Congresso bem dividido, né? Os democratas mantêm a Câmara, mas os republicanos vão levar o Senado, o equilíbrio final parece bom, né? Temos mais previsibilidade e não temos
essa radicalização de muito mais impostos, muito mais intervenções. O setor de tecnologia estava com muito receio, né, de mais intervencionismo. Isso também parece um pouco controlado. Então, no cômputo geral, né, a cara da economia global para países emergentes como o Brasil parece bem ok, né? A gente nunca vai poder falar com muita tranquilidade quando estamos ainda em meio à pandemia, né? Eu acho que só vai dar para falar com certeza na hora em que de fato a vacina entrar, etc. A segunda onda é um risco concreto. Mas, em geral, nos parece um cenário ok, né? Um cenário que nos dá tempo para fazer as reformas que o país precisa, né? Amanhã nós vamos publicar, um rápido comercial aqui, amanhã nós vamos publicar nosso relatório mensal de perspectivas, de análises da economia brasileira, e o título dele é exatamente esse: a vacina ajuda, tá ok, mas os fatores domésticos, de fato, são o que realmente preocupa, né, para a dinâmica da economia brasileira. Então, vamos dar uma olhada aqui em como que está o cenário econômico aqui para o Brasil nesse curto prazo. Primeiro, a retomada é muito parecida com o mundo, né? Uma queda muito forte, uma volta muito forte, até porque as medidas tomadas pelo governo aqui foram na mesma linha do mundo e com bastante intensidade. O Brasil foi um dos países que mais gastou durante a pandemia, nem tinha tanto para gastar assim, mas acabou gastando. Isso traz uma consequência fiscal que a gente comenta daqui a pouco, mas ajuda na retomada, né? E a retomada ela vem no primeiro momento puxado por setores ligados ao auxílio, então alimentos, supermercados, material de construção, né? Então o auxílio emergencial ele provocou um aumento muito relevante de renda para uma boa parte da população brasileira, e essa população não tinha muitas opções para gastar, né? Os serviços estavam fechados, os shoppings fechados, cinema fechado, alimentação, material de construção, ajustar a casa, puxadinho, comprar um móvel, né? Eletroeletrônico, então liquidificador, batedeira, pequenos móveis, utensílios domésticos, todos esses setores ligados ali ao auxílio emergencial foram muito bem nesse terceiro trimestre, entrada de quarto trimestre, e estão ajudando a puxar esses índices de confiança aqui que eu estou mostrando, né? Principalmente na produção, mas também no consumo, que é essa linha mais preta. Qual que é a expectativa para frente? É que, bom, não dá para continuar mantendo esse auxílio emergencial, ele é muito caro para o tamanho do orçamento brasileiro, né? Ele custa quase 2 vezes o auxílio emergencial no ápice dele, que foi ali nos 600 bilhões, quer dizer, 600 mil reais para 30 milhões de pessoas ou famílias, custava quase que o Bolsa Família anual. O auxílio emergencial em um mês custava 55, 60 bi, o Bolsa Família anual era 35 bi, 30, 35 bi. Ou seja, quase 2 vezes, na verdade, por mês o que o Bolsa Família custa no ano inteiro. Então não dá para manter. Foi importante naquele momento, vai sair de frente agora. Esse motor vai sair, a gente vai ter uma desacelerada na economia palpável agora no final do ano e no começo do ano que vem, pela retirada dos estímulos, né, do auxílio emergencial. Por outro lado, crédito está vindo por causa do juro baixo, e aquelas famílias mais ricas que acabaram fazendo uma poupança circunstancial durante a pandemia vão voltar a gastar, e isso ajuda aqui a compensar um pouco. Os serviços reabrem, né? Isso já está acontecendo, restaurantes vão reabrindo, etc. Essa tendência, esse movimento vai para frente. É possível que a gente tenha um tropeço com a segunda onda, é possível, precisa monitorar, mas assim, o cenário de vacina está desenhado, então para 2021 a perspectiva é que ele vem. Então é um ano que vem que continua crescendo, mas trocando de motor, né? Sai o motor do curto prazo, do auxílio emergencial, e entra o motor ali dos serviços e dos setores mais ligados ao crédito aqui, né? Dá para ver que
mesmo no pior momento da crise, setores ligados a crédito, por causa do juro baixo, praticamente não contraíram, né? Continuaram crescendo. Essa é a nossa projeção de PIB para o ano que vem, né? Ele dá uma acomodada agora no primeiro trimestre, deve ficar meio no 0 a 0 com a saída dos auxílios, depois vai voltando ao longo do ano, de forma que a projeção do PIB para 2020 é de menos 4,6%, já foi lá no início 9%, não a da XP, a do governo, da média do mercado. Chegou a ser 9%, a XP está com essa projeção de 4,6% já há algum tempo, né, observando essa retomada, mas é um belo tropeço. Para 2021, a expectativa é que cresça 3,4%, muito puxado aqui por esse crescimento do final desse ano e a manutenção, né, ao longo do ano que vem. Agora, a taxa de desemprego fica alta. Não é uma recuperação que gera muito posto de trabalho, né, por duas razões. Primeiro, que é uma recuperação muito puxada por tecnologia, né? Então, as novas tecnologias aí de compras online, etc., dão produtividade à economia, mas seguram o volume de trabalho contratado. E segundo, que teve muita gente que saiu da força de trabalho por conta da pandemia e volta a procurar emprego quando a economia normalizar. Quer dizer, acabou o auxílio emergencial, essa turma volta para o mercado de trabalho, volta a procurar emprego, ainda que não ache, mas, né, se a coisa estiver casada, a economia reabrindo, as pessoas que saíram do mercado voltam, é muito provável que não consigam emprego no primeiro momento e a taxa de desemprego acaba ficando alta, né? Então, essa taxa de desemprego, ela até tem um aspecto mais favorável, que é de manter a inflação baixa por mais tempo, por prazo mais longo, mas ele é um problema no curto prazo, é um problema político, é um problema social relevante no curto prazo e a gente vai ter que lidar com isso ao longo de todo o ano que vem, né? Agora, a gente começa a perceber que, assim, esse cenário bom, essa retomada, não está refletindo nos ativos financeiros brasileiros, não está refletindo na perspectiva da economia brasileira, como está refletindo em outros países emergentes, né? E aí esse gráfico, eu gosto muito dele, porque ele ilustra como o Brasil, por conta do risco fiscal, que vai ser o meu ponto seguinte, como o Brasil acabou descolando do resto do mundo, né? Olha para esse gráfico aqui da direita, por exemplo. O que é esse gráfico? O preto é a taxa de câmbio do real, né? Era 4 no início do ano, pula a 5,90 no auge da pandemia, depois começa a melhorar. E em amarelo está a média dos países emergentes, parecidos conosco. Depreciação muito parecida, né? Só que quando o mundo começa a melhorar, a China entra no mercado mundial comprando minério de ferro, soja, milho, tudo que o Brasil vende, tudo que os países parecidos com o Brasil vendem, né, os preços das commodities começam a melhorar, as moedas emergentes começam a se apreciar, né? O Brasil até veio um pouquinho nessa linha, né? A gente não lembra, mas em junho a gente chegou a bater quase 4,80 aqui, né? Só que as moedas emergentes continuaram a se valorizar nessa esteira de vai vir uma vacina, o mundo está melhor, está comprando nossos produtos, e o Brasil veio e voltou, né? E o real foi lá para 5,80, voltou, lá hoje está faltando uma pernadinha aqui, hoje está aqui perto de 5,40, 5,45, né? Essa boca de jacaré aqui não tem a ver com a crise do Covid, né? Porque está todo mundo na crise do Covid, né? Não tem a ver com a nossa balança comercial, com os nossos preços de exportação, que normalmente determinam a taxa de câmbio, porque os nossos preços de exportação melhoraram muito, a balança comercial melhorou muito. Era para a gente estar hoje aqui 4,50, 4,60, esse deveria ser a nossa taxa de câmbio hoje, talvez até um pouquinho abaixo disso, né? Mas não, nós estamos lá em cima. Por quê? Porque o risco fiscal no Brasil se tornou um risco fiscal muito maior do que já era e do que dos países parecidos conosco. Nós entramos na crise com uma taxa de dívida de 75% do PIB. Deixa eu para cá, depois eu falo de inflação.
nós entramos na crise com uma taxa de dívida sobre o PIB de 75%. Vamos pegar nossos vizinhos aqui. Peru, Chile, Colômbia. Essa turma tem dívida aqui perto dos 25%, 30%. Então, nós entramos na crise 3 vezes mais endividados. Entramos na crise 3 vezes mais endividados do que nossos vizinhos. Né? E por que nós estávamos tão endividados? Porque o nosso fluxo, né, o mensal, né, o anual, aqui, quanto que eu gasto menos do quanto eu arrecado, está no vermelho desde 2014. Né? Nós estamos aqui no negativo, 2014, 15, 16, 17, 18, 6 anos no negativo. Né? Havia uma perspectiva de melhora. Está vendo como o déficit estava diminuindo? Está vendo como a dívida estava estabilizando? Isso aqui foi o teto de gastos, né, o ajuste fiscal de 2016, que continuou em 2017, depois a Previdência em 2019, ou seja, a perspectiva toda de que a coisa estava se estabilizando. Essa estabilidade da dívida, essa melhora do fiscal era o que estava trazendo o juro para baixo, que permitiu a queda do juro, que estava abrindo espaço para a retomada da economia, ou seja, nós estamos nos reequilibrando. Né? Agora, veio a pandemia e reverteu essa tendência toda. Né? Esse ano nós vamos ter um déficit de quase 13% do PIB, vamos ter uma dívida que pulou de 75% para perto de 95% do PIB, vai ficar alta por um bom tempo. Os outros países também pularam, mas eles pularam aqui de 25, 30 para 35, 40, eles estão aqui embaixo. Né? Vão fazer um déficit esse ano, mas alguns deles já estão rodando na margem no positivo de novo, deram suporte na economia e saíram. Né? E nós estamos aqui discutindo gastar mais para frente, romper o teto de gasto, ou seja, nós somos um dos países que mais gasta no mundo, que mais está endividado no mundo e que menos está discutindo a qualidade dos seus gastos. Né? E é por essa fragilidade fiscal aqui que a nossa taxa de câmbio ficou para trás e ainda temos um risco importante para o final do ano. Né? Por que esse risco se tornou mais agudo? Por conta do fator político. Né? Essa aqui é a nossa pesquisa de avaliação presidencial. Né? Lembra que lá no início do ano, da apresentação eu falei que o Trump estava eleito no início do ano? Né? Ele tinha uma popularidade bastante relevante. A popularidade dele despencou durante a pandemia. A popularidade da maioria dos líderes globais despencou durante a pandemia. A popularidade do Bolsonaro quase que dobrou durante a pandemia. Saiu de 25 aqui no ponto mais baixo para 40. Isso aqui mostra que o brasileiro médio estava mais preocupado com o auxílio emergencial do que com a condução, bem ou mal, não vou entrar aqui nesse debate, sobre do governo com a pandemia. Então, ao olhar para isso, por que o mercado deu essa estressada recente? Né? Por que o câmbio está tão lá em cima e não acompanhou os outros emergentes? Porque as pessoas olharam, né? O Brasil vai precisar ser financiado por muito tempo com essa dívida perto de 100% do PIB. Não está discutindo a qualidade dos seus gastos agora e tem um presidente que está se tornando mais popular justamente pelo aumento de gastos. Né? Essa combinação sugeriu que a pressão por mais gastos e por expansão do descontrole do gasto à frente ficou latente. Né? E é exatamente nesse ponto que a gente está hoje. Né? Chegou um certo momento que a discussão ficou tão nervosa que o presidente falou, para tudo, deixa para depois das eleições municipais, que acontecem agora no domingo. Né? Então, o deadline está chegando de novo, provavelmente o debate vai voltar. Né? Como é que esse debate nos afeta? Lembra que eu mencionei a taxa de câmbio não veio, as commodities subiram, a taxa de câmbio não veio? Como as commodities subiram e o câmbio não apreciou, olha o que aconteceu com índices de preços no atacado, principalmente lá os IGPs. Dispararam. Nós estamos com uma inflação em 12 meses, aqui perde 20% nos IGPs. O GPDI bateu 22%, principalmente pelo atacado. A gente até acha que isso aqui não vai se transmitir totalmente para o varejo. O varejo vai ficar mais comportado, por causa do ponto do desemprego e tal, mas um pedaço disso vai
se traduzindo. Nós já estamos vendo o IPCA subir, em algum momento ele pode bater aqui perto de 5% no início do ano que vem. Né? Faltam produtos, porque a puxada da demanda foi muito forte, né? e a produção não acompanhou. Então você tem pressão de inflação internacional, porque o câmbio não veio. Pressão de inflação doméstica, porque a produção local ficou com receio de acompanhar a demanda, com medo de que o ano que vem a crise voltasse e essa demanda não se sustentasse. Né? Então, essa combinação das duas coisas jogou a inflação para cima. Né? Ainda não parece ser uma inflação que vá perdurar por muito tempo, porque a taxa de desemprego alta, etc., acaba fazendo com que você tenha um primeiro repasse, mas não consiga ficar repassando, né? Não vira um espiral inflacionário, que seria de fato o problema. Então, nesse ambiente, a gente acha que o Banco Central não vai subir a taxa de juros, ele vai acomodar essa inflação mais alta no curto prazo e vai deixar o juro baixo, mirando ali a retomada da economia. Né? É importante que a economia volte no ano que vem. Então, a nossa expectativa aqui é que o juro fique perto de 2 e depois só vá subir lá no final do ano. Né? Mas, tanto essa perspectiva de juro, quanto essa perspectiva da queda da inflação do atacado, quanto essa perspectiva de estabilidade da dívida pública, dependem crucialmente de que, neste pós-eleição municipal, o governo se concentre em pautas mais relevantes, como as reformas administrativa, previdenciária, privatizações, lei do gás, lei do saneamento, lei da cabotagem, e não fique pensando em estender auxílio, gastar mais no ano que vem, porque nós já estamos chegando num ponto em que esses gastos são contraproducentes. Gera inflação, que corrói a renda, pressiona as taxas de juros, principalmente as mais longas, afeta o mercado de crédito. Então, é muito crucial que nesse pós-eleição, né, virada do ano, o governo volte a se concentrar na sustentabilidade da dívida pública. Eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer não só pelo ponto de vista da economia, né, do mercado, do Ministério da Economia, da equipe que está lá, que é uma equipe muito forte, muito boa e muito focada, mas também do ponto de vista político. Né? O presidente Bolsonaro tem muito na cabeça a lição do que aconteceu com o Macri na Argentina, né? Que o desarranjo econômico fez a inflação subir no terceiro ano de mandato, que lhe custou a reeleição no quarto ano. Ele sabe disso. Então, eu acho que ele vai segurar, apesar do barulho, né, apesar eu acho que ele segura a onda aqui nessa virada de ano. Acho que o teto de gasto vai ser mantido e esse cenário, digamos, administrável de dívida alta, mais estável e câmbio que vai voltando, assim, a inflação que vai voltando, ele perdura. Né? Lá para 2022, aí não sei, mas agora nós estamos longe o suficiente das eleições para o presidente não tomar nenhuma medida. Eu acho que é por isso que nós ancoramos nosso cenário nessa perspectiva de manutenção do teto de gasto. Para terminar aqui a minha explanação, só as nossas projeções, né? Então, e elas não devem mudar. Eu falei que a gente vai publicar uma revisão do cenário amanhã, mas as projeções vão continuar as mesmas. A gente continua vendo o PIB a 3,4, né? Com uma retomada gradual, inflação rodando 3,6, que não é o 2% que rodava até pouco tempo, mas ainda uma inflação relativamente baixa, juro baixo, né? 2 esse ano, 3 o ano que vem, ainda abaixo da inflação, tá vendo? Então o juro ainda fica negativo por um tempo. O câmbio começa a voltar, porque eu acho que parte desse estresse, desse risco de estouro do teto, tal, diminui um pouco, né? Eu acho que não vai para os 4,50, 4,40, que deveria estar, se não tivesse o risco fiscal. Deveria estar lá. Né? Se a gente seguisse a economia mundial, se nós seguíssemos as outras moedas emergentes, nós deveríamos estar aqui lá em 4,40, 4,30, quem sabe. Vamos ficar em 4,95, né? Mas eu acho que o 5,40 ainda está um pouco puxado. E o déficit primário diminuindo, né? De 13 para 4 e depois para perto de 1% em 2022. Isso é chave, né? O cenário está ancorado na vacina, né, no global, e nesse, que deve vir, e nessa perspectiva de que o teto vai ficar mantido, um pouco nesse racional
que eu contei aqui do Ministério da Economia e da cabeça do presidente, que sabe que pode, olhando aqui, por exemplo, do Macri, pode colocar sua reeleição em risco se a economia sair do trilho no curto prazo. Certo? Enfim, acho que esses são os pontos principais aqui que eu queria destacar da apresentação do nosso cenário. Fico à disposição aqui para a gente bater um papo, fazer perguntas e respostas, discutir pontos específicos. Excelente a tua apresentação. Eu já queria iniciar fazendo a primeira pergunta, até aproveitando o tema da nossa live, que é perspectivas para 2021. Você falou bastante aí do que nos espera para 2021, mas eu queria, na verdade, uma opinião tua sobre o legado de 2020, né? O que 2020 deixa para a nossa economia, né? Fora a dívida estratosférica que a gente tem hoje, né? Eu queria saber se, na tua opinião, tem algum legado positivo, né? De tudo isso que aconteceu. Porque em 2008, por exemplo, na crise que a gente teve lá, que ocasionou praticamente a quebra do sistema financeiro global, os bancos centrais, eles na época levaram 3 meses para atuarem, né? Na questão do incentivo financeiro. E nessa crise que a gente viveu da pandemia, a atuação do governo, né, dos bancos centrais foram muito mais rápidas, né? Então, isso, sem dúvida, fez a diferença, né? Então, a pergunta é justamente essa: qual seria, na tua opinião, o legado que 2020 deixa para a economia brasileira? Boa, ótima pergunta. É bem interessante essa sua comparação com 2008, porque em 2008, é claro que a crise de 2008 foi, apesar de ter sido bastante aguda, do ponto de vista global, do ponto de vista do nosso dia a dia, não tem comparação, né, com a crise, uma pandemia dessa. Mas do ponto de vista de gestão econômica, aquela era muito mais complexa de lidar, porque ali você tinha um problema na economia, né, um problema gerado pelo sistema financeiro, de sobrealavancagem, de más práticas, né, que precisavam ser debelados. Mas só que eram exatamente esses caras que tinham se comportado muito mal e levaram o mundo à crise que precisavam ser salvos. Então tinha um problema ali de risco moral, como a gente chama, muito complexo, né? Que não acontece agora, né? Quando veio a crise, assim, não tem dúvida que o governo tinha que entrar sustentando. Se existe um momento em que faz sentido o governo gastar sem se preocupar com o futuro, num momento como esse, né? Nas nossas avaliações, apresentações até então, a gente acho que nunca pensava num momento como esse, né? Não parecia fazer sentido. Mas, no extremo aqui, faz todo sentido o governo atuar. E qual que é a lição que a gente está aprendendo nesse momento, né? Não é uma lição muito nova, né? É uma lição, com perdão aqui da comparação meio infantil, mas é uma lição parecida com aquela fábula da cigarra e da formiga, entendeu? Aquele cara que, durante o período bom, manteve as contas ajustadas, manteve a dívida baixa, manteve o equilíbrio, né? Tem mais bala na agulha para, num momento como esse, fazer uma expansão sem se preocupar com o efeito seguinte. Porque ele tem a dívida baixa, tem o juro baixo, tem o equilíbrio das contas que demanda num momento de momento de crise aguda. Nós não. Nós entramos na crise, né, e isso as pessoas me perguntavam muito quando eu estava no governo, principalmente, né, um governo ligado a uma filosofia mais liberal, pelo menos na parte econômica, e a pergunta era o seguinte: vem cá, e essa história de que os liberais acham que o Estado tem que ser pequeno, e agora que o Estado está sendo tão importante e tal? Eu falava, olha, né, o que nós defendíamos, o que eu defendo, é um governo que seja ágil e focado, e não obeso, lento, com sobregastos em diversas áreas. Porque nessa hora mais importante, você precisa ter agilidade para fazer
né, a despesa onde é preciso, sem se preocupar com o risco na frente. Nós fizemos, mas como o custo do Estado brasileiro é extremamente elevado, o pós-crise para nós tende a ser mais complicado, mais difícil. Durante a crise foi tudo igual. Porque durante a crise gastamos, como todo mundo gastou, saímos da crise, se vier a vacina, acabou o problema e bola para frente. Só que nós vamos digerir 100% da dívida pública, com metade dela rolando no overnight, porque o que o Tesouro Nacional teve que fazer? Teve que encurtar a dívida brutalmente para poder emitir esse caminhão de dinheiro ao juro curtinho da Selic. Né? Porque se ele fosse emitir aos 7%, 8% da curva longa, o custo de juro ia explodir. Né? Mas nós estamos agora com uma dívida curtinha, né? Alta, e vamos ter que lidar com isso nos próximos vários anos. Se você lembra aquele meu gráfico de dívida PIB, ele fica perto de 100 por muito tempo. Então, acho que esse é uma lição importante. E o legado ele vai nessa mesma direção na nossa condução. Né? Mostra que é importante fazer esse ajuste para frente e mostra também como fazendo o contraponto, essa história de o governo mínimo não é um governo mínimo, é um governo que precisa estar onde ele tem que estar. Então, o SUS fez, de fato, diferença importante nesse momento. Ter uma saúde capilarizada, que chega rapidamente à ponta, e com o orçamento concentrado aqui no governo federal, fez toda a diferença. Né? No momento em que a crise atuou, e eu tinha sido secretário da Fazenda aqui, então eu conhecia esses canais de fluidez do recurso. Na hora que bateu a crise, eu cheguei para o ministro e falei, ministro, o que nós temos que fazer é um negócio que chama fundo a fundo na saúde. Você pinga o dinheiro aqui no Fundo Nacional de Saúde, esse bicho chega em todas as UBSs espalhadas pelo Brasil inteiro. Esse sistema é muito interessante, funciona muito bem e funcionou, né, nessa hora. Então, nós temos coisas positivas que têm que ser melhoradas, que têm que ser ressaltadas, e tem um aspecto negativo aqui que vai precisar ser lidado por muito tempo. Caio, boa tarde. Aqui é Guilherme, sócio do Jean. A tua saída do governo ela foi quase que concomitantemente com uma debandada bastante significativa de pessoas ligadas ao Ministério da Economia, não necessariamente dentro da pasta, mas saíram várias pessoas durante aquele período. E a parte de economia era praticamente o balizador, pelo menos para o mercado financeiro, do governo Bolsonaro. A gente passou esses 2019 e pelo menos o primeiro trimestre de 2020 com tudo ok, e as coisas pareciam que não estavam se encaminhando, e depois teve aquele imbróglio com as saídas de todo mundo. A gente tem um problema fiscal bastante complicado que tu ressaltou, e tu falou durante a apresentação que achava que em 2021 as coisas seriam arrumadas. Eu queria saber quais as reformas que acha que vão ser passadas e por que agora 2021 as coisas vão de fato ser encaminhadas e não levar com a barriga como foi feito durante 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio de governo ali inicial. Ótimo. Não, de fato, aquele momento da minha saída, eu acho que teve 2 grupos de pessoas que saíram. Né? Eu e o Mansueto, que era o secretário do Tesouro, nós saímos por questões, de fato, puramente pessoais. Eu já queria sair do governo desde o começo do ano, já estava indo para o meu 4º ano de setor público, ele também, né? Ele sempre no governo federal, eu setores diferentes, estava morando em Brasília, minha família queria que eu voltasse, enfim, uma série de questões me pareceu ser um momento, já parecia ser um momento de retomar a minha carreira. Né? Então, eu estou mais nessa linha dele. Agora, de fato, teve alguns secretários, e aí o Salim Matar e o Paulo Webel foram os mais exemplares desse movimento, que realmente falaram o seguinte, olha, a gente não está conseguindo implementar a nossa agenda, nós queremos ir embora. Né? E ali ficou um ponto de interrogação, se de fato o governo iria, olha, não está implementando a agenda e é isso mesmo, nós vamos escolher outros secretários de linhas diferentes,
ou simplesmente, olha, esses caras aqui não deram certo, mas nós vamos trazer gente parecida, né? E os substitutos, tanto do Salim quanto do Paulo Ebel, foram assim muito bons, né? O substituto do Salim é o Diogo Macorde, que é um executivo absolutamente brilhante, um dos melhores caras que eu conheci no governo, também veio do setor privado, e tal, acho que agora fazendo um trabalho talvez até mais focado do que o Salim nessa parte de desestatização, né, e gestão dos imóveis públicos. E o substituto do Paulo Ebel foi o Caio, que era presidente do Serpro, também vindo da executiva do setor privado, também com uma cabeça muito liberal. Ou seja, os substitutos foram muito parecidos com os que saíram, com um sangue novo. Tal. Então, eu acho que a direção, né, e o foco ali do ministro não mudou no fim. Teve ali um balanço, né, uma balançada, as pessoas se questionaram, mas eu acho que ao fim e ao cabo ficou bem, a equipe se manteve forte, né? O substituto do Mansueto, o Bruno Funchal, secretário do Tesouro, o cara também é absolutamente brilhante, eu trabalhei com ele 6 meses lá na Fazenda, enfim, eu vi com bastante otimismo esse ajuste, né? E eu precisava, do meu lado aqui também, a turma aqui ficou feliz, meus filhos ficaram felizes que eu voltei para casa, tá? Então a coisa se estabilizou. Agora, essa perspectiva de reformas, eu acho que a gente tem que separar em 2 partes. O que é possível e urgente e aquelas grandes reformas que seriam espetaculares, mas elas não vão andar, na minha opinião, né? O que é possível e o que é urgente? Primeiro, nós precisamos de mais medidas para blindar o arcabouço fiscal, né? Ele já estava ali precisando de ajustes quando a dívida era 75%, com a dívida a 100%, ele é mais suscetível nós estamos mais suscetíveis a um descarrilamento, ali, uma derrapagem, e a gente precisa melhorar o teto do gasto, né? O teto do gasto tem um problema. Ele é bem desenhado, mas ele diz o seguinte, olha, se o teto do gasto estourar, uma série de medidas obrigatórias de corte de custo tem que ser implementada. Então, a Constituição manda cortar gasto, o que é muito bom, né? E gastos, assim, não pode aumentar despesa obrigatória, não pode aumentar salário, não pode... Então, é um ajuste interessante. Só que ele só acontece depois que o teto é estourado, não antes. Você não pode acionar esses gatilhos antes do teto estourar. E você, gestor público, é responsabilizado criminalmente se o teto estourar. Então, esses gatilhos não servem para nada, porque se eles só são acionados quando o teto estourar e ninguém pode estourar o teto, esse gatilho nunca é acionado. O que é a grande PEC emergencial que as pessoas falam, que o Rodrigo Maia chama de melhora do teto, né? É simplesmente pegar esses gatilhos e trazer para dentro do teto. Em vez de eles serem acionados depois que estoura, eles são acionados quando você chega a 90%, 95% do teto, né? Então, dá para acionar. Então, acho que isso é fundamental que seja aprovado, até porque esse discurso aqui, esse racional que eu fiz do presidente não avançar no populismo, digamos assim, porque estamos distantes o suficiente das eleições, e a consequência pode chegar dentro do seu mandato, esse raciocínio não vale para 2022, tá certo? Em 2022, a gente já não vai estar distante da eleição, a gente vai estar, na verdade, pertinho. Então, eu acho que essas reformas elas precisam acontecer, esse ajuste ele precisa acontecer antes, em 2021, para blindar o modelo fiscal em 2022. E também é possível avançarmos em algumas medidas microeconômicas. Já foi o saneamento, que foi muito importante, aliás, liderado pelo Diogo Macorde também, então ele é um cara realmente que consegue botar as coisas para funcionar. Tem a lei do gás, que está no Congresso e é boa, tem a lei da cabotagem, né, a MPBR do mar, que é relevante também, importante para... A cabotagem é fundamental, né? A gente tem fábricas de automóveis no Nordeste, tem a Zona Franca de Manaus, que produz uma série de bens duráveis, e o grande mercado consumidor está aqui no Sul e no Sudeste. Então, a fábrica produz um monte de carro lá no Nordeste,
E, em vez de botar 2.000 carros num navio e trazer de uma vez, coloca naquelas cegonheiras nas estradas ruins brasileiras e fica trazendo de pingadinho, né, para o grande mercado consumidor aqui embaixo. É muito evidente que dá um salto de produtividade se a cabotagem for avançar, esse mercado destravar. Então, tem coisas que dão para destravar, que não são grandes reformas, mas dá para avançar, e eu acho que, junto com essa melhora do arcabouço fiscal, gera aumenta a confiança de que esse cenário de administrar vai ficando melhor, o Brasil vai voltando a crescer, e a gente tem um desfecho positivo dessa história. As grandes reformas, tributária e administrativa, eu acho que o Brasil não está maduro ainda para fazê-las. Eu acho que ele precisa discutir mais. Se nós continuarmos discutindo e avançarmos na discussão no Congresso no ano que vem, eu acho que já vai ser uma grande vitória, né? Especialmente a tributária. A reforma tributária, ela parece uma unanimidade, né? Todo mundo concorda que a carga tributária brasileira é elevada e complexa e precisa ser reformada. Todo mundo concorda. Agora, na hora que você começa a propor as reformas, qual é a grande reforma? É simplificar os impostos. Vira um imposto só sobre o valor agregado para todo mundo com a mesma alíquota. No papel parece bonito. Agora, cada setor da economia tem a sua alíquota. Se você vai alinhar numa alíquota só, quem paga mais vai ficar feliz, quem paga menos vai brigar. E normalmente é o setor de serviços. Então, você tem um pedaço aqui da economia que vai pagar mais impostos com a reforma. Se você vai alinhar para todo mundo, os regimes especiais têm que ser questionados. Vale ter regime especial para o livro? Vale ter regime especial para a cesta básica? Vale ter regime especial para produtos químicos? Vale ter regime especial para Zona Franca de Manaus? Né? Vale ter regime especial para construção civil? Cada um desses regimes tem que ser discutidos, né? Por que para esse e não para aquele? Então, essa discussão é muito saudável e ela não aconteceu no Brasil ainda. Por isso que eu acho que a gente não está maduro ainda para aprovar a reforma tributária. E a reforma administrativa, eu acho que ela é mais fácil, mas tem muita restrição ainda, obviamente, né, do setor, né, dos servidores públicos, e ela precisa ser melhor debatida e explicada. Então, eu acho que se a gente discutir mais essas grandes reformas e aprovar uma ou outra dessas pequenas, especialmente aqui, melhora o teto, eu acho que a gente aproveita essa janela de oportunidade do ano que vem e nos deixa mais preparado para frente. Se nós não conseguimos fazer isso, aí eu vou ficar um pouco mais preocupado com o cenário de 22. Caio, a gente vai começar aqui a fazer umas perguntas aqui do chat. A primeira pergunta aqui do Edson Moritz. Primeiro, ele está te parabenizando aí pela palestra. E a pergunta dele é: o que pode nos falar sobre a estratégia de dados sobre o mantra Reset? Eu confesso que eu não sei o que é o mantra Reset. Eu vou até então abrir o microfone aqui do Edson, se ele puder até... Se ele puder, se eu não souber mesmo responder, eu prometo que eu descubro com quem na empresa sabe e eu volto com vocês, mas... Bom, primeiro, Caio, obrigado aí parabéns pela tua exposição, e desculpa eu dar uma inflexão, aí, um turning point do tema, certo? Mas, na verdade, claro, o que eu estou falando é Davos, correto? Não? E o tema de Davos do ano que vem é o Great Reset, certo? O grande reset, quer dizer. Que reset é esse a partir de uma mudança estrutural, certo? Na economia? E o que isso significa, na tua visão, para o mundo e para o Brasil em particular? Que reset é esse? Olha, entendi. E é interessante porque o Fórum Econômico Mundial, ele faz pequenos fóruns antes do Fórum Global, ao longo do ano, que discute exatamente como remodelar a economia global, né? E eu tive a oportunidade de participar dessa pré-discussão no ano passado, e assim, foi uma das experiências mais ricas que eu tive, né? Porque você tem gente do mundo inteiro, especialmente ligados aí ao ponto do reset, né? Especialmente ligados à mudança completa da estrutura
de produção, de produtividade, né, da economia global. Entram em cena fatores como sustentabilidade, diversificação, o ISG, né, que aqui na XP a gente está assim, com um foco muito grande nesse tipo de investimento. Entram em discussão fatores que vão além da geração de lucro de curto prazo, né? E entram em discussões aí que nos pega diretamente, né, o tema ambiental. Né? E aí eu acho que neste ponto a vitória do Biden pode trazer turbulência e o reset proposto pelo World Economic Forum e os diversos... porque esse reset, eles estão entrando nas estratégias de decisão das empresas globais. O FDI brasileiro, o Foreign Direct Investment, né, ele está totalmente em risco se a nossa estratégia ligada à sustentabilidade não se adequar a essa nova realidade. Né? E eu acho que a vitória do Biden aqui vai gerar uma pressão diferente, obviamente diplomática, obviamente através dos organismos multilaterais, obviamente através da OCDE, né, para que nós nos adequemos, né, ou pelo menos conseguimos mostrar, né, e eu não sou um especialista aqui em políticas ambientais, não estava ali no Ministério do Meio Ambiente, não estava ali no Ministério das Minas e Energia, mas, no mínimo, se a gente não tem como afirmar que as políticas são de fato ruins ou negativas, mas tem como afirmar que a percepção internacional da nossa gestão voltada para esses temas ligados ao reset do Fórum Econômico Mundial, ESG, sustentabilidade, diversidade, etc., não estão, no mínimo, se comunicando bem internacionalmente. Né? Então, eu acho que esse vai ser o maior impacto que a gente tem aqui para dentro. Né? Combina isso com o que eu estava falando aqui um pouco antes. Estratégia de necessidade de ajuste fiscal. Né? O ajuste fiscal, as reformas estruturais, elas estão no arcabouço antigo. Né? Mas sem elas a gente não consegue fazer o reset e pular para o arcabouço novo. Então nós temos que ordenar a casa aqui e começar a direcionar as nossas estratégias de investimento e desenvolvimento nessa linha, tá certo? Então, eu acho que esse vai ser o grande impacto. O presidente Bolsonaro parece perder aliados no cenário internacional. Né? Por outro lado, a política econômica e o ministro Paulo Guedes tem falado isso a todo momento. A política econômica tem se, né, redirecionado e refocado para esse tipo de direção. Né? Vai ser uma boa briga. E eu acho que esse vai ser uma variável importante para monitorar, até para saber como é que vão ser as pressões econômicas no ano eleitoral de 2022. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco na forma como a gente se preocupava com isso no governo e deve nos afetar no ano que vem. Eu tenho uma pergunta aqui do João Gabriel. Ele diz como o Guedes, que era tido como âncora fiscal, um cara de mercado, faz uma declaração hoje dizendo que irá manter o auxílio caso haja uma segunda onda de Covid. E ele pede para tu opinar sobre essa declaração que o Guedes deu hoje. Eu acho que o ministro não deveria falar sobre hipóteses. Né? Nós estamos num momento muito delicado do ponto de vista fiscal. Né? E a hipótese básica aqui é que nós vamos ter uma recuperação no ano que vem, tem uma vacina que está para ser aprovada, e o ano que vem as coisas vão ser mais normais. Né? Derrapagens fiscais nesse ambiente
são contraproducentes. Não adianta, não ache que o PIB brasileiro vai crescer mais se a gente continuar o auxílio emergencial no ano que vem sem precisar. O que o ministro estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, se tivermos um revival de abril, nós vamos ter que fazer mais auxílio emergencial. Eu concordo com ele. Se chegarmos em janeiro, fevereiro do ano que vem, e o cenário de abril voltar, todo mundo trancado em casa, ruas vazias, né, as pessoas morrendo nas ruas, eu concordo com ele. Mas esse não parece ser o cenário base. A Pfizer acabou de anunciar que a vacina está aprovada, né? A vacina da China está avançando aqui na Anvisa, com o respaldo do Instituto Butantan. Eu não sei como é que é essa empresa que produz na China, mas eu conheço o Instituto Butantan, né? Então, assim, se acontecer uma hecatombe, eu concordo que tem que gastar mais, mas não acho que vai acontecer uma hecatombe, então eu não sinalizaria isso agora, né? Porque pode ser lido pelo mercado como foi, aliás, o mercado até não é menos importante, o que é mais importante aí são os parlamentares, né? Porque a experiência na Fazenda é o seguinte, se você abrir assim, a turma já quer levar o bolo todo, né? Então, você precisa tomar muito cuidado na sinalização do que você pode ou não pode fazer do ponto de vista da gestão orçamentária. Então, assim, eu entendo o cenário que ele está desenhando, é isso, né? Mas não me parece ser o momento de falar sobre segunda onda, dado que, enfim, ainda não chegou aqui no Brasil, os números ainda estão melhores, na verdade, e tem uma vacina aprovada para o final do ano, né? Então, acho que eu seria mais cauteloso nesse momento. Caio, estamos chegando já em 1 hora de conversa, muito produtivo, e com certeza a gente teria várias outras perguntas para fazer, assim como as pessoas que estão aqui acompanhando. Então, eu queria só te passar a última vez a palavra, e lógico, todos aqui, o foco de todo mundo aqui é a parte de investimentos, onde a gente trabalha mais, onde todo mundo está interessado aqui. Eu queria que tu colocasse o que tu acha que seriam carteiras adequadas, o que tu está fazendo com a tua carteira de investimentos, o que deve ser feito pensando em 2021, ter mais cautela, pisar um pouco mais no acelerador, ir mais para internacional. O que tu colocaria como uma última fala e um último conselho para todo mundo que está aqui ouvindo? Excelente. Vou aproveitar o gancho aqui também da pergunta do Gustavo, que tem no chat, que é se estamos diante de mais uma década perdida no Brasil, né? Eu acho que não. Eu acho que ainda as coisas estão muito abertas. Tem uma revolução acontecendo no país, que é o juro baixo e as fintechs e essa coisa que está transformando completamente o mercado financeiro, né? Crédito, espalhando, microcrédito, essas coisas, a despeito da crise, a despeito do risco fiscal, elas são transformadoras. Ela é um legado da crise. Uma das perguntas lá de trás, acho que foi do Jean, né, sobre o legado da crise. Esse é um legado positivo da crise, vai ficar, né? Acho que eu estava falando com uma empresa do setor de imobiliário hoje de manhã. Hoje, se eu falar assim, o juro ano que vem vai para 6. 6 é muito alto, tal. Hoje a gente acha alto, né? Há 4 anos atrás, se eu dissesse que a Selic ia ficar em 1 dígito, todo mundo ia achar, vai ser uma maravilha, tal, né? Nós mudamos mesmo de patamar. E o juro baixo agora, de fato, fizemos uma convergência no juro internacional. Isso movimenta setores de crédito. Então, como é que eu montaria a minha carteira? Primeiro, ponto de vista de renda fixa, câmbio. Eu acho que o Brasil, se eu tiver certo de que a gente vira o ano com arcabouço fiscal resiliente e tem uma janela de oportunidade no primeiro semestre, eu acho que o câmbio anda um pouco mais. Nós temos 4,90 no câmbio no final do ano, o Brasil está desvalorizado, os juros longos estão num número interessante, né? A gente viu aqui vários países do mundo com juro de 10 anos a 0. Nós estamos com 8, 9.
Então, tem um espaço ali. É um retorno diferente numa moeda que é a nossa moeda. Então, enfim, se tiver uma depreciação cambial, pelo menos nós estamos protegidos porque as nossas despesas aqui são em reais. Mas a maior probabilidade é de apreciação. Então, eu acho que eu montaria dedo no gatilho, hein? Porque o ano que vem vai ser muita volatilidade. E principalmente no segundo semestre. O segundo semestre vai ser um semestre apertado da gestão fiscal, vai ter apagão de várias áreas ali, que vai faltar o dinheiro, pode anotar no caderninho aí, vai faltar passaporte, vai faltar, tudo que é delicado vai faltar, né? Porque é assim que os ministérios usam, né? Eles cortam onde é mais delicado para a população para forçar a fazenda a gastar. Então, vai faltar passaporte, vai faltar recurso para IBAMA pagar incêndio não sei aonde, porque vai faltar dinheiro ali para desastres geológicos, porque vai ser difícil a gestão. E aí nós não vamos estar mais a 2 anos e pouco da eleição, nós vamos estar a menos de 1 ano das eleições. Então, dedo no gatilho para o segundo semestre, mas eu acho que o primeiro semestre vai ser um semestre bom. No mercado acionário, a gente ainda vê o Bovespa melhorando, acho que juro baixo e o mundo lá fora ainda tem um espaço grande para ir, e eu me concentraria nesses segmentos que estão do lado que está entrando aqui do motor. Crédito, construção, essas coisas devem bem, serviços, né, ganhando espaço, e bens duráveis de maior valor agregado. Legal, Caio. Agradeço bastante aí. Acho que vai ser capa aí da Folha daqui a pouco. Vai ter apagão no governo em 2021, dizer o secretário do governo. Mas brincadeiras à parte, foi bem legal. Acho que é interessante para todo mundo ver essas perspectivas, não muito favoráveis para 2021, mas caso tenha ambiente político e interesse em fazer as reformas, a gente tem um espaço de crescimento, um hiato de produto bem significativo, um catch-up para fazer com o resto das economias também. Então, Caio, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, e acho que eu particularmente gostei bastante, acho que todo mundo aqui que acompanhou gostou também. Legal. Olha, obrigado, boa noite. A gente tem relatórios, como eu falei, o relatório mensal que deve sair amanhã, o relatório semestrais, projeções, morning calls, né, que a gente faz, depois distribui para os clientes. Usem, né, aproveitem aqui os nossos núcleos de produção de conteúdo, deem sugestões, a gente também está aberto a isso, é importante para nós esse feedback, e contem conosco, tá certo? Portas sempre abertas por aqui. Perfeito, obrigado, Caio. Obrigado, boa noite. Caio. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.